abençoe, nos guarde sempre, né? A tia fica muito feliz quando chega o domingo para a gente se encontrar, mesmo através da telinha do nosso celular, mas a gente tirou esse tempinho, né? O dia do Senhor, que ele tem que ser prioridade nas nossas vidas, né? O lazer é importante, as brincadeiras, mas no dia do Senhor, às 3 horas, ele precisa ser reservado, né? Para que você assista seu vídeo, faça suas atividades e mande para a tia. Então a gente deve priorizar as atividades do Senhor. O Senhor sempre tem que estar em primeiro lugar em nossas vidas. Então vamos orar ao nosso Deus. Querido Deus, nós te agradecemos pelo pão de cada dia, pela nossa saúde, pelo ar que respiramos, por tudo que somos. Abençoar a nossa família, a nossa cidade, a nossa igreja, o nosso pastor, ser com cada um de nós. E nos ensina a cada dia ser como Jesus, ajudando uns aos outros e sempre lendo a palavra do Senhor. Muito obrigado por tudo. É no teu nome que eu oro, hoje e sempre. Amém. Então nós vamos continuar com a nossa aulinha, nossa revistinha, as narrativas bíblicas que nós estamos trabalhando sobre Jesus, estamos aprendendo sobre Jesus. E hoje nós vamos para a nossa 7ª narrativa, onde nós vamos ouvir uma parábola contada por Jesus, a parábola do semeador, né? Uma história. Parábola é a mesma coisa que história, né? Ele gostava de ensinar as pessoas através de ensinamentos, através de parábolas. E nós vamos ver as 2 historinhas. A parábola do semeador e Jesus acalma a tempestade. Então a primeira historinha que nós vamos ouvir, né? É essa daqui, que Jesus acalma, que Jesus sai a semear, né? A parábola do semeador. Escute com atenção a historinha para que você entenda a mensagem, a lição que essa historinha traz para a gente. E também da tempestade. Jesus, ele acalma a tempestade. Então são 2 historinhas muito boas que você vai escutar com atenção para tirar ensinamentos para a sua vida, certo? Então vamos agora ouvir a história. História do semeador. Jesus gostava de falar por meio de histórias, quando queria que só as pessoas de coração puro entendessem. Um dia, sentado num barco, contou a história do semeador para uma multidão que estava em pé na praia. Foi assim. Um semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte das sementes caiu no caminho. Elas foram pisadas e vieram as aves e as comeram. Outra parte caiu entre as pedras. Logo nasceram, mas vindo o sol, secaram porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos. Os espinhos cresceram e as sufocaram. E finalmente uma parte das sementes caiu em boa terra, e elas deram frutos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mais tarde, Jesus explicou aos seus discípulos: A semente é a palavra de Deus. As que caem junto do caminho são os que ouvem, mas depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra para que não se salvem. As que estão sobre pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e quando são tentados, a abandonam. E as que caem entre espinhos são os que ouviram e são sufocados, com as riquezas e as preocupações da vida. As sementes que caíram em boa terra representam os que ouvem a palavra com um coração honesto e bom, e dão fruto pela perseverança. Olha, crianças, agora nós vamos ouvir mais uma historinha. E a historinha
Nós vamos ouvir agora Jesus acalma a tempestade. Então Jesus, ele tinha passado o dia inteiro falando do amor de Jesus para as pessoas. E depois ele chamou seus discípulos para ir para o outro lado do mar. Então ele se despediu da multidão que estava com eles ali e eles foram para outra margem. E eles estavam lá, dentro do barco. De repente Jesus sentiu o sono, ficou cansado depois de um dia de trabalho e resolveu descansar um pouco. Então deixou seus discípulos no barco e foi descansar. Então Jesus foi lá para um cantinho sossegado, descansar um pouco. E os discípulos ficaram remando. Só crianças que vocês não sabem o que aconteceu. Quando Jesus foi dormir, começou uma tempestade, um vento muito forte. E o barco começou a balançar. Começou a balançar, crianças, mas foi muito forte mesmo. E os discípulos começaram a se apavorar, a ficar com medo. As ondas eram muito fortes. E vocês imaginam aí, dentro de um barco, vendo a hora o barco afundar e eles morrerem afogados. E eles apavorados, remavam, ficavam sem saber o que fazer. Então, de repente, eles lembraram que Jesus estava dormindo e o barco balançando, e eles foram acordados, chamaram Jesus. Mestre, acorda, mestre, vamos morrer afogados, mestre, vem, Jesus. Então, Jesus acordou, né? Jesus veio e ordenou naquele momento que a tempestade parasse. Acalma-te, crianças, pois o vento acalmou, a tempestade acabou. E os discípulos ficaram sem entender quem é esse que até o mar o obedece, até o vento o obedece. Quem é esse? Jesus olhou para eles e ficou dizendo: por que vocês são assim, tão tímidos, homens de pequena fé? Então, Jesus acalmou o mar naquele momento e tudo se tranquilizou. E eles seguiram viagem com o mar calmo, tranquilo, porque Jesus agora estava no controle. Jesus agora era o piloto daquele barco. E tudo agora ia muito bem. Meu barco é pequeno e grande é o mar. Jesus segura minha mão. Ele é meu piloto e tudo vai bem na viagem pra Jerusalém. Meu barco sem Cristo ao céu não irá, nas águas afundará. Mas quando Jesus meu barco guiar, ao céu poderei alcançar. Meu barco é pequeno e grande é o mar. Jesus segura minha mão. Ele é meu piloto e tudo vai bem na viagem pra Jerusalém. Meu barco sem Cristo ao céu não irá, nas águas afundará. Mas quando Jesus meu barco guiar, ao céu poderei alcançar. Ao céu poderei alcançar. Na viagem pra Jerusalém. Amém.
palavra foi levar. Uma semente caiu na beira da estrada e logo as aves a vieram devorar. Outra semente caiu no meio das pedras e rapidinho começou a germinar. Mas a raiz não teve espaço pra crescer e o calor do sol a planta fez secar. Semeador vai levando a semente e vai lançando pelos campos do Senhor, perseverando e a palavra anunciando, levando sempre a mensagem do amor. Semeador vai levando a semente e vai lançando pelos campos do Senhor, perseverando e a palavra anunciando, levando sempre a mensagem do amor. Outra caiu bem no meio dos espinhos, logo brotou e foi crescendo sem parar. Mas de repente os malvados dos espinhos a plantinha começaram a sufocar. Semeador continuou a persistir e em boa terra a semente então lançou. E bela árvore do broto foi crescendo e logo, logo ela então frutificou. Semeador vai levando a semente e vai lançando pelos campos do Senhor, perseverando e a palavra anunciando, levando sempre a mensagem do amor. Agora eu vou explicar direitinho a parábola do semeador. A semente é a palavra de Deus. As sementes que caem à beira do caminho, sobre as pedras e no meio dos espinhos nem crescem porque não tem raiz. Mas a semente da palavra que cai em boa terra, que é o nosso coraçãozinho, frutifica e prospera, prospera e prospera. Semeador vai levando a semente e vai lançando pelos campos do Senhor, perseverando e a palavra anunciando, levando sempre a mensagem do amor. Semeador vai levando a semente e vai lançando pelos campos do Senhor, perseverando e a palavra anunciando, levando sempre a mensagem do amor, levando sempre a mensagem do amor, levando sempre a mensagem do amor. Crianças, depois das nossas duas historinhas que nós ouvimos, né, vamos lá para o nosso versículo, recitar o nosso versículo, vamos aprender. Nosso versículo de hoje diz assim: porque toda a Escritura, toda a Bíblia é inspirada por Deus e útil para ensinar a verdade. 2 Timóteo 3:16a. Então vamos lá. Porque toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para ensinar a verdade. 2 Timóteo 3:16a. Tia quer ouvir o seu vídeo, você recitando este versículo, tá bom? Então hoje, nas historinhas de hoje, nós aprendemos lições, assim como todas as histórias que a gente escuta, né? Aqui na Escola Bíblica Dominical, a gente tira liçõezinhas para a nossa vida. Hoje, Jesus ensinou os seus discípulos através de parábolas, né? Parábola é uma história, é uma comparação que ensina lições. Então, Jesus ensinou que a palavra de Deus era como a semente que pode crescer em nossas vidas. Se você deixar a palavra de Deus crescer em sua vida, você deve deixar a palavra do Senhor crescer dentro de você. Como que você pode fazer isso? Ouvindo as histórias de Jesus, ouvindo os ensinamentos de Jesus e praticando o que ele ensina, né? Jesus, ele ensinou sobre a parábola do semeador e explicou bem direitinho onde cada semente caiu e o que aconteceu com cada uma. E também
Jesus falou sobre a tempestade lá no mar. Jesus acalmou a tempestade. Então os discípulos, naquele momento da tempestade, eles sentiram medo, ficaram com muito medo. Então eles pediram ajuda à pessoa certa. Quem era essa pessoa certa? Jesus. Eles clamaram, eles chamaram Jesus. Eles pediram ajuda a Jesus. Então, quando você se sentir sozinho, angustiado, triste, com medo, você pode orar baixinho mesmo, que Jesus vai lhe ouvir, Jesus vai lhe acalmar, Jesus vai lhe dar paz, Ele vai te ajudar, Ele vai te proteger. Então, nós aprendemos essas lições hoje, que Jesus, Ele é o Deus vivo, o Deus que cuida de nós, né? Aquele que acalma o mar, acalma a tempestade. Então, nós vamos para a nossa atividade de hoje, a nossa atividade escrita, né? Que você vai pintar, colorir, deixar essa cena aqui bem colorida. Não vamos ter preguiça de pintar, não. Vamos pintar bem bonito toda a cena, né? Aqui representando a parábola do semeador. Depois que você pintar, você vai recortar aqui nesse pontilhado, vai recortar cada frutinha e colocar no lugar certo. E depois você vai para a sua atividade manual. O que você vai fazer também? Vai pintar, deixar o colorido bem bonito aqui nessa cena. Depois você vai, onde tem esses pontilhados aí, você vai dobrar. E onde tem essas marquinhas, só a linhazinha, você vai cortar. Depois você vai recortar o semeador, prender com um colchete, com um clipezinho, o que você achar melhor, e vai colocar no meio para que ele fique girando. Então essa é a nossa atividade de hoje. Então, assim que terminar esse vídeo, já faça a sua atividade e mande para a tia, tá certo? Beijo no coração de vocês. Até a próxima aula.